Sejam bem-vindos ao canal É Fácil Aprender. Nesta aula iremos aprender sobre distribuição de frequências, que é um agrupamento de dados em classes, exibindo o número ou porcentagem de observações em cada classe. Okay? O conjunto de dados ele precisa ser organizado para fornecer informações úteis e facilitar a sua visualização. Iremos tomar como exemplo esta tabela abaixo para compreender como montar uma distribuição de frequência nos próximos minutos. Para montar a distribuição de frequência, iremos seguir as seguintes etapas. Primeiro, iremos determinar qual é o intervalo de dados. Depois, determinar o número de classes. Em seguida, calcular a amplitude de cada classe. Estabelecer os limites de classes preliminares, entendendo que esses limites eles não podem interceptar-se, apenas tocar-se. Relacionar os intervalos e fazer a contagem dos pontos por cada classe para que possamos montar essa distribuição. No final, será construída uma tabela de frequências ou um histograma de frequências. Vamos então ao primeiro passo. Iremos então determinar o intervalo de dados com base na tabela que vimos anteriormente. A maior safra encontrada na tabela é de 32,8 e a menor é de 3,2. Portanto, a nossa amplitude será de 32,8 menos 3,2 igual a 29,6. No segundo passo, vamos determinar o número de classes, número K de classes. É aconselhável tomar entre 5 a 20 classes, mas a regra prática é tirar a raiz quadrada do número de dados que contemos na tabela. No caso, temos 40 dados na tabela, que é o nosso N, e vamos tirar a raiz quadrada desse valor e encontraremos 6,32. Podemos então arredondar esse valor para 6. No terceiro passo, iremos calcular a amplitude de cada classe. Veja, primeiro nós calculamos a amplitude de todos os dados, o nosso R, que é o valor maior menos o valor menor encontrado. Agora nós vamos calcular a amplitude que cada classe vai ter. Então nós vamos dividir a nossa amplitude, que é o nosso R, pela quantidade de classe que nós encontramos. Uma divisão simples para saber qual a amplitude de cada classe. A nossa amplitude, o nosso R, é 29,6. E nós arredondamos o nosso valor encontrado de 6,32 para 6 classes. Então, cada classe terá uma amplitude de 4,94. Nós arredondaremos este valor para 5. Devemos sempre tomar o cuidado de multiplicar a quantidade de classes pela amplitude de cada classe para saber se os valores extremos contidos naquela tabela também vão estar inclusos na distribuição de frequência. Se o valor da amplitude de cada classe vezes a quantidade de classe for maior que a nossa amplitude total, nosso R, então podemos ficar tranquilos, pois sabemos que todos os valores na tabela estarão inclusos na distribuição de frequência. Vamos agora para o próximo passo, estabelecer os limites de classe preliminar, rever os limites que devem tocar-se, mas não interceptar-se. O primeiro valor a ser considerado será o menor valor do conjunto de dados, que é 3,2. Como este valor não é um valor exato, podemos adequá-lo para que seja, adotando, por exemplo, o valor 3, um número menor que 3,2, para que possamos formar a nossa primeira classe na distribuição de frequências. Portanto, os limites de classe serão os seguintes. A primeira classe terá um limite inferior de 3 e o limite superior será a soma do nosso intervalo de classe mais o limite inferior. Nosso intervalo de classe é 5. 5 mais o limite inferior que adotamos de 3, nós teremos uma classe que vai de 3, que é o limite inferior, até 8, que será o limite superior dessa classe. Adotamos o mesmo raciocínio para formar a segunda classe da distribuição. O limite inferior agora é o 8, e o limite superior será 8 mais o intervalo da classe, que é 5. Então teremos o limite superior de 13. Na terceira classe, limite inferior de 13, limite superior de 18, e assim por diante. E como nós temos 6 classes, o limite superior da última classe será 33. Notem que o nosso range é 29,6. O nosso menor número é 3,2 e o nosso maior número é 32,8. E como nós temos a amplitude total indo de 3 a 33, os nossos valores extremos estão inclusos na distribuição de frequência. O próximo passo agora é fazer a contagem dos dados e relacioná-los dentro do intervalo. Então nós contamos que de 3 a 8 nós temos 8 dados no total. Na segunda linha, nós temos 10 dados contabilizados no intervalo que vai de 8 até 13. Continuamos com o mesmo raciocínio para cada classe, tomando o cuidado
de que o total da contagem deve coincidir com o total de dados. Ele deve coincidir com o N que a gente tem, que são 40 dados que tem na tabela. Okay? Agora vamos construir uma tabela de frequências ou um histograma de frequências baseado nesses dados que vocês podem ver aqui nessa tabela. Nós temos, conforme nossa contagem, na segunda coluna, a coluna de anos, 8 no intervalo de 3 a 8, 10 no intervalo de 8 a 13, e na última coluna nós temos as porcentagens relacionadas à contagem desses dados. Com esses dados, nós vamos montar uma tabela de distribuição de frequências ou um gráfico conhecido como histograma. Nesse histograma nós podemos observar as classes contidas nele, que vai de 3 a 8, 8 a 13, como nós definimos anteriormente, e a frequência no eixo Y. Distribuição de frequências para dados discretos. A distribuição de frequências, certa quantidade de informação é perdida porque os valores individuais dos dados eles perdem a identidade quando seus valores são agrupados em classes. Para dados discretos, isso também pode ocorrer dependendo da natureza dos dados e do objetivo do analista. Considere este exemplo, onde estão dispostos 50 dados discretos, inteiros de 0 a 9. Considere esse exemplo onde estão dispostos 50 dados discretos. Vamos construir a distribuição de frequência com base nesses dados. Podemos construir a distribuição de frequência sem perda de valores originais, utilizando os inteiros de 0 a 9, como podemos ver na tabela. Então nós temos número de ocorrências de acidentes, nós temos 3 com 0 acidentes, temos 2 ocorrências com 1 acidente e assim por diante. Na classe 2 acidentes nós temos 5 ocorrências, na classe 3 acidentes nós temos 6 ocorrências. Podemos ver que a informação não é perdida. Já nessa tabela, se observarmos com cuidado, podemos ver que a informação se perde, porque na classe que tem intervalo de 0 a 1, o número de ocorrências é 5. Se olharmos novamente na tabela anterior e somarmos a classe 0 com a classe 1, nós teremos 5 ocorrências. 3 na classe 0 e 2 na classe 1. Nós sabemos que 0 acidente foram 3 ocorrências e 1 acidente foram 2 ocorrências. Já nessa tabela, a classe de 0 a 1 são 5 ocorrências. Se não tivéssemos a tabela anterior, como saberíamos quantas ocorrências foram para a classe 0 e quantas ocorrências seriam para a classe 1, já que essa classe está dentro de um intervalo. Por isso que dizemos que quando a distribuição de frequência, a classe é em intervalos, perde-se informação. Aqui podemos ver a comparação das duas distribuições de frequências. A da esquerda é sem perda de informação e o histograma à direita é com perda de informação, uma vez que está distribuído em intervalos de classe. Nesses dois gráficos podemos determinar o que vem a ser moda e classe modal. No da esquerda, sem perda de informação, é a moda. No histograma à direita, o intervalo de classe que mais tem frequências é a classe modal. Na distribuição bimodal é quando temos duas classes modais, e isso significa que os dados vêm de populações diferentes. Às vezes há 2 ou mais picos de frequência, isso significa que os dados vêm de 2 ou mais populações diferentes, quando vemos aqui duas classes modais nesses histogramas. Espero vocês na próxima aula, onde iremos abordar mais outros gráficos de distribuições de frequência. Um abraço e até lá!